A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2020. Glórias a Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o único Deus que há. Amém. Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Hoje o Senhor falou comigo, através de um sonho, muito fortemente, sobre o tempo em que nós estamos vivendo. E me veio logo pela manhã duas passagens bíblicas muito fortes, que refletem bem também sobre o tempo que nós estamos vivendo e sobre como está, como estaria o povo que se chama pelo nome de Deus, que se diz cristão, evangélico, todos aqueles que professam a fé cristã. Bom, no passado o Senhor chama o profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, para falar com o povo, com o povo que se chamava pelo nome de Deus, que dizia ser povo de Deus. Mas o Senhor dizia, naquele texto de Isaías, capítulo 66, que aquele povo era cegado de entendimento, tendo olhos não via, tendo ouvidos não ouviam, porque os seus corações estavam endurecidos. E por conta disso, eles não estavam conseguindo se converter a Deus e ser sarados, No livro de Isaías, capítulo 66, no verso 9, está escrito assim: Deus diz, abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Ou seja, Deus está confrontando aquele povo que deveria saber que para Deus não há impossível, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele fala aqui sobre o nascimento de uma nação que nasceu no centro do querer de Deus, no centro da vontade de Deus. Foi Deus que idealizou a sua nação, foi Deus que chamou, que fez uma aliança com ela. Então, um povo seleto, um povo, que o próprio Deus cuidou, gerou no seu coração. Assim somos nós hoje. Nós quem? Aqueles que ouvem a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que, como Isaías, no capítulo 6 de Isaías, se prontificou a fazer a vontade de Deus, porque ouviu a voz de Deus, Ele ouviu Deus perguntar: quem enviaremos? E ele respondeu, se prontificando: envia a mim. A missão de Isaías não era fácil. Hoje é a mesma coisa, a nossa missão não é fácil, porque a maioria que se chama pelo nome de Deus, se diz, ser cristão, evangélico, todos aqueles que professam a fé cristã, na verdade eles estão como o antigo povo de Israel, o mesmo povo que Isaías tinha que lidar. Estão como? Cegados de entendimento. Eles estão vendo os sinais da volta de Cristo, as guerras, os rumores de guerra cada vez mais se intensificando. Eles estão vendo a natureza cada vez mais dando, realmente sinal de desequilíbrio, chuvas torrenciais terríveis, alagando, levando tudo, chuva de granizo, terremotos em vários lugares, tudo isso é sinal da volta de Cristo, Mas como o povo está de coração endurecido, eles enxergam tudo isso, eles até sabem dessas notas, desses avisos, mas eles não conseguem enxergar de verdade, entende? Eles não conseguem ver, eles ouvem falar dos sinais da volta de Cristo, A marca da besta, que é o biochip, que é a nova identidade do governo mundial que vai se levantar na grande tribulação. Eles ouvem falar da grande tribulação, o que será, o cerco do anticristo, mas eles não conseguem entender o que isso significa na realidade, Olha, amados, eu vou falar uma coisa para vocês rapidamente, só frisando o que eu já tenho dito em vídeos anteriores. Não existe preparação para a grande tribulação, amados. Não caiam nessa falácia, não existe, não tem como. Vai ser um momento que a palavra de Deus diz: nunca houve antes, nem jamais haverá. Não existe preparação, vai ser algo inusitado, surpreendente na face da terra e algo muito terrível. Então nós não podemos, de maneira alguma, estar aceitando esse tipo de pensamento. Vou me preparar para a grande tribulação, porque é preferível se preparar para a grande tribulação do que se ver nela e se ver despreparado. Primeiramente, se você se ver na grande tribulação, é porque você já estava despreparado antes. Despreparado para quê? Para participar da boda do Cordeiro Santo, para ser resgatado, para ser protegido, porque Jesus é fiel, ele vai proteger a sua noiva. Mas quem é a sua noiva? É aquele que está andando em intimidade com Deus, em confiança, conhece a palavra, sabe que a palavra de Deus diz que Jesus não mente. Jesus, mesmo que nós sejamos infiéis, ele jamais conseguirá negar a si mesmo. Ele é fiel até o fim. Então, ele prometeu que vem buscar seu povo, ele virá
Para quê? Para nos livrar do momento de tentação que há de vir sobre toda a terra. O momento de tentação é a grande tribulação. São os últimos 3 anos e meio, a qual o governo do anticristo vai se levantar na terra e vai obrigar todos a aceitarem a sua marca, vai obrigar todos a casarem com ele, ter uma aliança com ele, sabe? Vai ser um casamento forçado. Vai ser um estupro, um abuso mesmo, sabe? É bem esta a palavra. E quem não aceitar casar com ele, ou seja, quem não aceitar fazer aliança com ele, vai ser morto, perseguido, torturado. Então não tem preparação para isso, só tem preparação para fugir disso. E a preparação é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus não vai permitir que Jesus leve impuros para o reino de Deus. Então a preparação é hoje estarmos em santidade. Somente esta preparação. Não duvidem disso, porque é promessa de Jesus, amém? Então não caio nessa falácia de que tem como se preparar para a grande tribulação, porque não tem. Nós não sabemos a consequência, né, do derramamento das taças da ira de Deus. Não sabemos. Temos uma noção pelo que a Bíblia fala, mas pessoalmente vai ser muito mais terrível, amém? Então se preparem para receber Jesus Cristo nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e 1 Coríntios, capítulo 15, aquela foi a promessa que Jesus virá, que nem todos do corpo de Cristo, né, viria a morte, dormiria, porque ele viria num momento em que o cerco estaria cada vez mais presente, em que o anticristo estaria aí, já com toda a pompa, né, para fazer com que todos aceitem a sua marca. Né? O cristianismo, ele vem sido, né, infelizmente, perseguido desde que Jesus morreu na cruz e criou a sua igreja gentílica. Né? Desde lá a perseguição se faz presente, a morte da igreja primitiva, a morte dos mártires, mas a morte do corpo de Cristo, ou seja, da igreja toda, do mundo inteiro, a perseguição ainda não aconteceu. Por quê? Porque isto só virá na grande tribulação, a qual a Bíblia mesmo fala em Apocalipse capítulo 13. Ele fará com que todos, livres, né, ricos, pobres, tenham que aceitar determinada marca. Essa é a perseguição que vai ter. Nós que conhecemos a palavra sabemos que isso é a grande tribulação. Então, como é que vai fugir disso? Não tem como, tá? A única preparação que existe é confiar em Jesus, ter uma fé madura, ter uma fé forte, né? Uma fé que, mesmo que a gente esteja encurralado, como o povo hebreu estava ali diante do mar, né? De um lado o mar, do outro o exército de Faraó, mesmo estando encurralado, vendo que a gente está encurralado na atualidade, né? Se a gente prega até falar a verdade do evangelho, da lei de Deus, hoje em dia, dependendo da circunstância, você pode acabar sendo preso. Dependendo do local onde você pregue, você vai ser morto. Então, nós já estamos sendo encurralados, certo? As leis que estão sendo aprovadas hoje, elas estão sendo aprovadas justamente para calar a voz do cristão, certo? Então, nós estamos encurralados. Agora o mar vai abrir. E vai abrir pela vontade de Deus. Porque ele é todo poderoso. Assim como em Isaías 66 ele pergunta, abriria eu a madre e não geraria? Ou seja, eu gerei um povo para mim. A palavra de Deus fala desse povo. Sacerdócio santo. A noiva de Cristo Jesus, a esposa que se ataviou em Apocalipse, capítulo 19. E Deus não vai protegê-la? Deus não vai permitir que Jesus venha como prometeu que viria? Claro que não, ele é o Deus do impossível. O mundo não aguarda que o mar se abra. Assim como os egípcios não acreditavam que os hebreus conseguiriam fugir da sua espada. Eles estavam avante com seus planos, indo em direção ao povo hebreu. Hoje acontece isso também na modernidade. O governo mundial, a elite globalista, chamem como vocês quiserem, eles estão indo avante contra o cristianismo, com seus planos, eles estão colocando seus planos em prática, não é de hoje, né? Mas, amados, é quando eles pensarem que nós não temos saída, é que Deus vai manifestar o poder dele. Aí, como diz a palavra, em Malaquias 4, vereis se eu não estou enganada, né? Vereis a diferença
daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. Mesmo dizendo que servem, aqueles que não servem vão ficar, não vão conseguir entrar na porta do arrebatamento. Vão ser as virgens tolas de Mateus 25, certo? Então, voltando a Isaías 66, a palavra de Deus diz no verso 9, eu abriria a madre e não geraria. Nós sabemos que Deus é o semeador. Ele lança a sua semente na terra. Isso é o quê? Ele está criando a sua nação, o seu povo, a sua geração. Ele está gerando. Ele abriu a madre, certo? E hoje, o sonho que eu tive hoje fala disso, sabe? Fala de proteger o que Deus gerou nessa terra. Eu me vi numa circunstância onde eu estava numa casa e eu queria ajudar muitas pessoas. E eu ajudava principalmente adolescentes, jovens. Eles entravam lá na minha casa, eu dava liberdade e eles se serviam do que eles quisessem. Eu entendia isso, só que eu não tinha nenhum cuidado com as minhas coisas, assim, eu mexia com dinheiro na frente deles e esse dinheiro eu não escondia deles. Só que quanto mais eu guardava dinheiro em algum lugar, nas gavetas, mais eles iam me roubando. E eu ficava sempre tentando reaver aquele dinheiro, tentando arrumar um jeito. Às vezes eu conseguia reaver, pegava no meio das coisas dele alguma parte desse dinheiro, né? Mas algumas partes desse dinheiro eu perdia. Ficava sem. Eu via no sonho que os bolinhos de dinheiro que eu conseguia reaver não eram o total, né, que me foi roubado. Mas eu conseguia reaver boa parte. E eu não brigava com eles, né? Mas eu esperava que eles mudassem. Então eu continuava dando oportunidades para eles mudarem. E aí vinha outro menino, outro jovem e me roubava mais um pouquinho. Aí depois vinha outro e me roubava. Aí teve um momento que eu chegava e falava, agora chega. Chega, porque eu confiando em vocês, ajudando vocês e vocês me roubando o tempo todo. E eu olhava para um jovem que estava ali, eu já estava colocando eles para fora da casa, eu já estava no portão e eu falava, agora não dá mais, porque vocês querem levar tudo meu. E eu olhava para esse jovem e falava, isso tudo começou com você, né? Foi você que começou a ensinar eles a fazerem isso também, né? E o jovem olhava indiferente, com ar de deboche, né? E ali eu fechava o portão e eles ficavam do lado de fora. Só que eu via o portão, era um portão forte de ferro, e eles estavam tentando forçar para poder continuar entrando. Só que aí eu segurava o portão e falava assim, não, agora eles não vão me roubar mais. Por quê? Porque eu vou proteger o que eu já consegui, o que eu tenho agora. Então eu acordei daquele sonho, entendi que Deus estava falando isso. Dinheiro, nós sabemos, né, amados, representa almas, porque a Bíblia fala que uma alma para Deus tem muito valor, entende? Então, dinheiro ali estava sendo roubado por aquele jovem que tinha ensinado aos outros a me roubarem, que era uma representação profética do inimigo de nossas almas, certo? Roubando as almas, certo? Enquanto eu estava confiando neles, tentando ver se eles mudavam, é o que Deus tem feito esse tempo todo. Ele tem nos dado a oportunidade de nos convertermos da igreja de Laodiceia, igreja apostatada, que está longe do querer de Deus, que ela tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve. Deus deu tempo para essa igreja parar de roubar as almas, parar de roubar o valor verdadeiro, né, de Deus nessa terra, certo? Então, quando eu fechava o portão e falava, agora chega, porque está na hora de proteger o que eu ainda tenho, o que eu consegui reaver e o que eu tenho agora, é o arrebatamento, é Deus anunciando que agora chega. O inimigo de nossas almas não vai mais roubar as almas, porque Deus acabou com esse tempo, acabou. Deus esgotou a paciência de Deus, sabe? O tempo se cumpriu. E nós vamos ver esse portão se fechar na vida real, muito em breve. Que portão, Rosa? O portão, né, a porta, chame como quiser, a porta da graça, a porta do arrebatamento, vai se abrir rapidamente e vai fechar rapidamente. Glórias a Deus, aleluia. Ela está aberta, a porta da graça está aberta.
desde que a igreja gentílica nasceu no centro do coração e do querer de Deus, né? Após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele consumiu, né, todo o propósito de Deus na terra, ele concluiu e ele criou a sua igreja. Ali nasceu a igreja gentílica, mas para tudo há tempo, como dizem em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, há tempo para Deus plantar sua semente, mas para fazer a colheita também. Então essa porta vai fechar, porque Deus está anunciando aos quatro cantos da terra que já deu, já era, já foi. Ele tentou tanto, sabe, com tantas pessoas, ele usou pessoas que, como Isaías, no capítulo 6, ouviram a voz de Deus e falaram, envia a mim, se disponibilizaram a avisar, né, as pessoas, a plantar essa semente junto com Deus, a anunciar as boas novas de salvação, a falar que Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está vindo, está voltando. Ele usou essas pessoas, usou a minha vida, usou a vida de tantos, mas há tempo para todas as coisas. Esse tempo já passou e o arrebatamento é agora mais do que nunca iminente. Vai acontecer agora a qualquer momento. Eu não creio que nós venhamos a ver nem outro ano se iniciar. Não creio. Eu creio que 2020 é o ano do arrebatamento. Não estou marcando data porque não sou Deus. Estou falando da minha fé e pelo que eu percebo e pelo que eu enxergo. Amém? E então, ouça quem possa ouvir, né? Veja essa verdade aí através das notas, dos sinais. Quem pode ver, quem não pode, fica aí, né? Para a grande tribulação. Porque uma coisa é certa, Jesus é fiel e ele vem buscar a noiva dele, que se ataviou, vai virar esposa, e é a noiva que confia nele, tá? Não confia na força de seu braço, não. Dizendo que, eu vou suportar a grande tribulação. Não vai. Não vai, ninguém vai suportar a grande tribulação, ninguém pode ficar de pé diante da ira de Deus. E grande tribulação é isso, é a ira de Deus sendo derramada na terra. Então estejais firmes, né? Estejais fortes, continue em santidade, continue se preparando, se ataviando. Como diz a palavra, o que é santo, santifique-se mais. Se é justo, justifique-se mais. Fica em separação, em vigilância, porque o Rei da Glória está voltando para nos buscar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Até aqui, amados.